Olá, eu sou a Aline Ferreto, psicanalista e docente da Ampsi, e nosso olhar psicanalítico de hoje vai para a série O Paciente. O Steve Carell, aquele do The Office, encarna Alan, um renomado analista, autor de livros com a temática da psicopatia. É entre seus analisantes no consultório que o jovem Gene se evidencia. Angustiado, sua queixa inicial é de que sempre apanhou do pai. Reservado, não relata muito além disso. A escuta do analista não parecia estar tão afinada em alguns momentos como a pontuar que procure um oftalmologista por sentir a necessidade dos óculos escuros. Alan traz a necessidade de que se expresse mais, senão a análise não surtiria o efeito esperado. Aderindo a essa fala, junto ao risco do abandono e à aposta em sua cura imediata, Gene sequestra o analista e o aprisiona no porão de sua casa. Frente ao absurdo dessa situação desesperadora, acorrentado pelo pé, é forçado a ouvir o que o paciente calmamente tenta explicar. Não poderia ter sido franco no setting do consultório. Tira os óculos, revela seu nome verdadeiro, Sam, justifica sendo sua única saída, como se os fins justificassem tais meios. Nesse espaço em que confia e controla, consegue dizer sua verdade. Meu problema é maior do que os outros pacientes. Revela uma compulsão em matar pessoas. Alan, literalmente sem saída, se percebe obrigado a cooperar com o plano improvisado de Sam. Ressalta que, evidentemente, não terá o efeito de uma análise. O paciente está ciente da situação e, claro, sem empatia. Ainda assim, tenta deixá-lo fisicamente confortável na medida do possível. Sam mantém o trabalho de fiscal sanitário. Sai para trabalhar, volta ao fim do dia, arrisca um diálogo com o analista, que havia esgotado suas possibilidades de escapar. Tenta explicar seu sofrimento, de um jeito torto, mas possível. Expressa sua luta para resistir à compulsão, até não poder mais. Contudo, ao passar ao ato, não atinge um suposto êxtase. É mais como estar morto. Verifica a pulsão, mas nunca totalmente. Alan, ao sentir-se encurralado frente à necessidade de arranjar um jeito de fazer certo, nas palavras do próprio paciente, tenta cooperar com o papel que lhe é atribuído e faz uso do semblante de analista para estabelecer acordos pontuais. Diante do inevitável contato consigo mesmo, sem possibilidade de procrastinar ou de fugir, medita, como havia aprendido com a esposa, falecida há poucos meses. Reflete sobre seu vínculo com os filhos. A mãe de Sam desce ao porão, já sabendo da situação. Diz que não apoia ou compreende o filho, mas não o entrega às autoridades. Perdida, lhe suplica: você tem que ajudá-lo, é meu bebê. O pai abandonou ambos. Na adolescência do filho, que resiste em reconhecer a própria omissão da mãe, que também apanhava, mas cuidava. Se refugiaram um no outro. Alan ressalta que é uma situação terrível para mãe e filho. Aposta em uma intervenção improvisada, num manejo de forma a tentar que ele resistisse ao impulso homicida para preservar a mãe. Sam tem um encadeamento particular de pensamentos. Justifica sua justiça pelas próprias mãos, a partir de situações em que crê ter sido destratado. A bola da vez é um funcionário de um restaurante que passou por sua avaliação. Acredita que ele tenha subornado seu chefe para obter privilégios, condenando-o por um suposto crime. Constrói uma fantasia. Queria ensiná-lo a se comportar como as outras pessoas no mundo. Queria dar uma lição. Pensa obsessivamente em matá-lo e está se contendo há 4 meses, desde que iniciou a análise. Quando as coisas pareciam estar controladas na medida do possível, Sam não se contém e sequestra o funcionário. Sem um planejamento, mas ainda não cedendo ao desejo de matá-lo. Na aposta na própria sobrevivência e agora na de outra vítima, Alan tenta sustentar alguma análise possível. Busca trazer dados de realidade, ganhar tempo, reforçar vínculos familiares, humanizar a vítima sequestrada, como ele diz, atirando para todo lado. Um senso de urgência que a própria psicanálise fomenta,
mas nesse caso, literalmente. Contudo, apressar um conteúdo recalcado não possibilita e muito menos garante que sua elaboração seja mais rápida. Em um impulso, mata o funcionário por estrangulamento. Diante da perplexidade de Alan, Sam busca repouso em seus souvenirs, recordações furtadas das outras vítimas, carteira e relógio. O analista sabe que seu tempo está se esgotando. Eis que aparece Charlie, o antigo analista de Alan, já falecido, que mesmo fruto de seu pensamento, contribui com pontuações riquíssimas, numa simulação de um setting analítico. O vazio. O que fazer com isso e a partir disso? E frente à impotência dessa realidade, que estratégias seriam possíveis? Lamenta. Se eu tivesse mais tempo, e Charlie ressalta, você não tem. Olhe dentro de você, não quer tirar a venda? Alan encara sua angústia mais intrínseca no relacionamento com o filho. Se ressente pelo rumo que foi tomado. Ezra nos deixou para trás por uma vida ridícula. Se refere à opção por uma religião ortodoxa do filho e seus efeitos. Foi egoísta, nos julgou no leito de morte da mãe e não atendeu ao seu último pedido. Sentiu-se criticado e julgado, como se ambos, ele e a esposa, fossem criminosos. Simultaneamente, lhe vinham flashes de que a coisa não era bem assim. Também havia sido conivente ou omisso diante da diferença constituída entre o filho e as suas famílias, por exemplo. Reconheceu que elogios, na verdade, foram entendidos e inconscientemente comunicados como insultos, a partir de uma escansão que Charlie faz de uma associação livre aparentemente banal. Reconhece que o culpa e até o despreza, na verdade. Sua percepção não correspondia à verdade absoluta. Percebe estar sendo mais compreensivo e compassivo com o serial killer, mesmo que forçado a isso, do que com o filho. Charlie sutilmente pontua identificações e promove um efeito. Você acha que talvez eu seja o obstinado? Eu sou o idiota que achou que sabia de tudo? Na realidade, não havia um certo ou errado, mas o que cada um vivenciou com sua própria percepção. Cada um com sua responsabilidade ao se implicar ou desimplicar da relação. Talvez seja isso, Alan. Arrisque-se. Enquanto isso, Sam supõe saber uma tentativa que o livraria dessa compulsão, matar o próprio pai, como a resolução de um enigma. Animado, vai ao seu encontro. Interroga-o, procura entender suas motivações, mas ele parece simplesmente não ligar. Consegue imobilizá-lo e, prestes a estrangulá-lo, desistiu. Meu terapeuta falou para eu não te matar. O confronto poderia ser, para Sam, uma tentativa de entendê-lo, estando em sua posição de agressor? Não sabemos, mas algo mudou em seu próprio olhar. De qualquer maneira, conseguiu fazer diferente, mesmo estando nas condições mais favoráveis. Alan pontuou sobre a necessidade de ir embora, que poderiam seguir com as sessões intensivas no consultório e que, se o paciente sentisse o ímpeto de matar novamente, poderia intervir com uma contenção física, como uma internação, por exemplo. Ciente de que o acompanhamento poderia durar bastante tempo, talvez anos, Sam decidiu que Alan ficaria e seguiria como seu terapeuta. Vai ter que me ajudar a preencher esse buraco. Poderia ser uma esperança de reeditar sua relação com o pai substituto? Ser escutado com exclusividade? Também não sabemos, mas era evidente que a situação não poderia mais ser sustentada. A mãe continua conivente. Ele não está pronto, você vai ter que continuar aqui. Alan, então, exerce a castração. Simplesmente não pode ser do jeito que você quer. Ao que Sam, como um típico perverso, a rechaça, nega. A fala de Charlie ressoa. Você está lutando com todas as ferramentas? O que quer fazer com o dia que te resta? Sem saída, lutou e foi abatido.
assim como os outros. Ao fim, Sam seguiu a orientação de Alan sobre a necessidade de ser contido fisicamente e, sabendo que recairia, acorrenta a si mesmo. Nos vemos no próximo Sinopse.